conferência, uma igreja aqui da cidade, e ele ficou apenas no momento do louvor, mas saiu quietinho, né? Acho que a maioria nem percebeu, e ele estará abençoando os irmãos em outra igreja hoje. E eu fiquei incumbida de trazer uma ministração para os nossos corações, amém? Ele pediu para eu dar um aviso também. No mês de novembro, agora, a igreja vai estar passando por uma pintura interna. Todos perceberam que aqui nós tivemos um problema de infiltração, né? A parte externa, a parte de encanamento foi já reparada, graças a Deus. E nós vamos pintar a igreja. E para isso nós vamos estar levantando aí algumas ofertas alçadas, porque a tinta dessa igreja ela é muito cara. Se eu não me engano, uma lata é quase R$ 400, para vocês terem uma ideia. Nós vamos gastar mais ou menos aqui umas 4 latas, eu acredito. Então, a gente vai estar fazendo uma força-tarefa, a gente vai estar comunicando isso no grupo também. Eu creio que domingo que vem o pastor Augusto também vão estar falando mais sobre isso. Tá certo? A gente comunica a vocês. Amém. Bom, eu quero ministrar uma palavra agora, nesse momento, aos nossos corações. Irmãos, eu estou debaixo de muito temor para falar sobre o que eu vou falar hoje. Eu até peço que os irmãos estejam intercedendo por mim, as intercessoras aí atrás, estejam apostas, porque falar sobre a volta de Jesus não é algo que o diabo agrada, sim ou não? E nós estamos vivendo dias terríveis. Todos, eu creio, que estão aqui, estão por dentro do que está acontecendo em Israel, essa guerra aí entre Israel, Hamas. A coisa está feia, irmãos. E esse é apenas um dos sinais que comprovam que Jesus está às portas. O Senhor Jesus está voltando. Você se alegra com isso, sim ou não? O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua noiva. 37% da Bíblia, inclusive, fala sobre a volta de Jesus. Então, é um assunto que nós não podemos deixar de falar na igreja, né? A volta de Jesus, ela é uma realidade, ela vai acontecer, isso é fato. E falando sobre esse tema hoje, né, inclusive se puderem jogar aí no telão, eu fiz uma postagem com o nome dessa ministração. Eu não quero entrar aqui em assuntos polêmicos, porque quando a gente fala sobre escatologia, tem muito assunto polêmico, né? Tem muito biscoito aí para quebrar. Mas eu não vou entrar em quem é pré-tribulacionista, quem é mid, quem é meso, quem é pós, ok? Eu ouvi Luciano Subirá dando um exemplo essa semana, eu achei muito interessante. Ele disse que falar sobre isso é tão parecido quanto café com leite. Tem muitas pessoas que gostam de tomar leite com café. Coloca o leite primeiro, depois coloca o café. Outras pessoas gostam de tomar café com leite. Coloca o café primeiro e depois o leite. Eu mesma sou assim. Já tem outras pessoas que gostam de colocar os dois ao mesmo tempo. Mas é tudo café com leite. Então não interessa se nós vamos ficar aqui para a tribulação, se nós vamos depois, se nós vamos no meio, o que importa é que todos nós que nascemos de novo vamos morar com Jesus. Amém? Então não vou entrar em assuntos polêmicos. Se você tiver alguma dúvida, depois você pode, né, fazer o rema, né? Inclusive essa ministração, eu não sei se eu vou pregar hoje ou se eu vou dar um estudo, porque ela é parte de uma das matérias do rema que eu amei, uma das que eu mais gostei, que é escatologia. E nós vamos falar sobre isso hoje. Então, assim, nas coisas essenciais, meus irmãos, unidade. Vamos ter unidade. Nas opiniões diversas, nas coisas não essenciais, vamos usar da liberdade. Agora, em todas as coisas, vamos usar o amor. Amém? Eu estou diante de uma igreja que ama. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje eu quero falar com você um pouco sobre o arrebatamento da igreja, sobre o tribunal de Cristo e sobre as bodas do Cordeiro. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar de tudo, mas quando meu horário estiver encerrando aqui, eu vou parar nesse ponto e se eu tiver uma oportunidade, eu volto. Nós temos aqui uma imagem, é um desenho, obviamente, né? Mas ele retrata o exato momento da volta do Senhor Jesus, quando no soar da trombeta do arcanjo, o Senhor Jesus ele virá buscar a sua igreja.
e os mortos, aqueles que morreram no Senhor, ressuscitarão primeiro. E logo após, aqueles que estão vivos serão transformados e se encontrarão com ele nos ares. Amém? Quem aqui está preparado? Aleluia! Eu vi algumas mãozinhas tímidas aí, mas eu tenho certeza que no final dessa ministração todos estarão com mãos erguidas. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo alguns versículos, se você puder acompanhar comigo aqui no telão ou marcar aí no seu smartphone ou na sua Bíblia, vai ser muito bacana. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo de número 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Entenda uma coisa: existem dois tipos de pessoas nesse texto. Existem aqueles que são salvos, que são os irmãos, e existem aqueles que não são salvos, que são os demais. Então diz assim: não queremos, porém, irmãos. Tem irmãos aqui nessa noite? Amém? Então essa palavra é para você e para mim. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, grave esse texto, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele encerra no versículo 18 dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Por que Paulo encerra aqui dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras? Porque ele libera aqui um tom de consolo nesse ensino. Quem aqui já perdeu uma pessoa muito querida? Levanta a mão. Eu também. Nos últimos 4 anos, a nossa família passou por perdas terríveis. Pai, mãe, irmão. E não foi fácil o tempo de luto. Mas sabe o que nos consola? É essa palavra. Por isso Paulo disse: consolai-vos uns aos outros, porque na vinda do nosso Senhor Jesus, aqueles que morreram no Senhor, aleluia, ressuscitarão primeiro. Então essa é uma palavra de consolo, porque nós veremos aquelas pessoas que nós amamos que morreram no Senhor. Amém? Amém, queridos? Versículo de número 3. Porque a respeito daqueles que já dormiram, morreram, nós não precisamos nos entristecer como os demais. Uma pessoa, quando ela não entende o que é a morte de uma pessoa em Cristo, ela sofre muito. Ela se desespera muito. Eu já fui em muitos velórios, irmãos, onde as pessoas estavam quase arrancando os cabelos, pessoas desmaiando. Sabe por quê? Porque elas não entendem o que é a morte de um filho de Deus. Porque quando um filho de Deus morre, ele não está morrendo, ele está voltando para casa. Simplesmente está indo na nossa frente. Amém? E nós vamos ver essas pessoas novamente. Agora eu digo aqueles que morreram no Senhor. Aqueles que desperdiçaram a oportunidade e não se converteram, não nasceram de novo, infelizmente. Nós não vamos poder ver essas pessoas mais, nós que estaremos no céu. Mas nós não vamos sofrer por causa disso. Porque o Senhor diz que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora interessante no versículo de número 15,
diz, agora há um detalhe interessante no que Paulo diz. Ele diz que nós, os vivos, que ficarmos, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, não vai acontecer nada conosco que estivermos aqui vivos antes que os mortos sejam ressuscitados. Eles serão ressuscitados primeiro. No verso 15, também existe algo muito bacana aqui, uma revelação. Quando diz, nós declaramos por palavra do Senhor. Essa expressão que é usada por Paulo, por palavra do Senhor, significa que é algo muito específico que o Senhor compartilhou com Paulo. E nós sabemos que muitas coisas que Paulo deixou escrito, ele deixou escrito com base naquilo que ele estudou, porque Paulo, ele foi um doutor da lei. Paulo, ele foi um homem muito intelectual, um homem muito estudioso. Mas muitas coisas o próprio Senhor Jesus revelou a Paulo. Então é por isso que ele diz aqui aos Tessalonicenses, por palavra do Senhor é que eu vos tenho dito. Os judeus, exceto os saduceus, eles não tinham dificuldade em acreditar na ressurreição. Eles criam na ressurreição, exceto os saduceus. Porém, Paulo, ele diz algo interessante. Não haverá apenas uma ressurreição dos que morreram no Senhor, mas nós que estamos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isso eles não sabiam. Isso não estava escrito em lugar nenhum. Isso foi revelado a Paulo pelo próprio Senhor Jesus. É por isso que ele diz, por palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Eu recebi esse ensino da parte do Senhor. E é por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Então, muitas coisas que foram ensinadas por Paulo, queridos, foram ensinadas a ele primeiramente pelo Senhor Jesus. Atos capítulo 26, versículo de número 26, diz assim, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Atos 26, nesse versículo, Paulo ele diz algo interessante, que ele não escreveu em Atos no capítulo 9, quando ele teve o encontro com o Senhor na estrada de Damasco. Lá ele simplesmente diz que o Senhor veio até ele através de uma luz, ele caiu por terra e ficou cego. Mas aqui ele diz que o Senhor Jesus disse para ele, levanta-te, Paulo, firma-te sobre os seus pés, porque por isso eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que você viu, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Olha só. Ele deixou claro que ele apareceria a Paulo e que ele ensinaria a Paulo outras coisas. Gálatas capítulo 1, versículo 11 diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação do Senhor Jesus Cristo. Uau! Olha que interessante isso. O Senhor Jesus não apareceu nem para Pedro para ensinar essas coisas, mas por causa da missão de Paulo, de levar o evangelho aos gentios, o Senhor Jesus sabia que Pedro não entenderia muitas coisas, porque Pedro, ele era muito judeu. Pedro, no início do seu ministério, ele só ensinava a respeito de Jesus para os judeus. Ele não estava nem aí para os gentios. Agora, Paulo não. O chamado de Paulo foi específico para os gentios. Por isso, o Senhor o separou e o próprio Jesus ensinaria a eles coisas poderosas que somente ele compreenderia. Então, quando Paulo vai corrigir os coríntios sobre a ceia, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, sim ou não? Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei, que na noite da ceia ele partiu o pão e deu e o repartiu entre vós, dizendo, esse é o meu corpo. Sim ou não? A maioria de nós, ministros do Evangelho, quando vamos ministrar a ceia, nós lemos esse texto. Agora, o interessante, alguém que não estava na ceia é que escreveu isso e falou. Paulo estava na ceia? Sim ou não?
No dia da ceia, Jesus ele ceiou com seus discípulos, mas ele não trouxe uma revelação. Essa revelação veio depois para Paulo, a revelação da graça na ceia. E foi Paulo quem escreveu isso em Coríntios. Palavras do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O próprio Senhor Jesus veio a Paulo, se assentou com ele e revelou a ele a graça na ceia. Foi por isso que ele escreveu esse texto, porque ele não estava lá. Então, quando ele escreve aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento, ele diz: vos declaramos por palavra do Senhor. Isso significa que ele recebe essa revelação diretamente do próprio Jesus. E que revelação é essa? Que os vivos seriam transformados no grande dia e se encontrariam com o Senhor nos ares. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Cutuca a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: eu te espero no grande dia. Aleluia! Aleluia! 1 Coríntios 15, versículo 53 diz assim: é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o que é mortal se revista da imortalidade. Você está pronto? Quem aqui está pronto para isso? Amém? Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que quando a palavra da ordem for dada, quando o arcanjo tocar a trombeta, quando essa voz for ouvida, o Senhor se manifestará nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Isso pode acontecer a qualquer momento. Talvez domingo que vem nós não estaremos mais aqui. Você já parou para pensar nisso? Talvez amanhã você vai para o trabalho, mas não vai voltar. Porque o arrebatamento ele é iminente, o arrebatamento da igreja é iminente. E o que é algo iminente? É algo que vai acontecer de uma hora para outra. Se tem uma data marcada, deixa de ser iminente. O que é iminente não tem data marcada, simplesmente acontece. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não existem profecias mais para se cumprir, para Jesus voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. Olha só o que está acontecendo ao redor do mundo, irmãos. Pais contra filhos, filhos contra pais, sinais nos céus, sinais na terra, guerras, rumores de guerra, sim ou não? Aí talvez você está se perguntando assim, pastora, mas é aquela palavra que diz que enquanto o evangelho não for levado até os confins da terra, não virá o fim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que o próprio Senhor está aparecendo para os muçulmanos, se revelando a eles, e eles estão se convertendo? A igreja está falhando nisso. E existem lugares que são tão remotos, irmãos, tão remotos até hoje, lugares inacessíveis, onde existem pessoas que nunca ouvirão de Jesus se não for por uma intervenção divina. E eu creio que assim como o Senhor criou os céus e a terra, da noite para o dia, o Senhor pode aparecer a todas essas pessoas e revelar quem Ele é. E Ele vai voltar. Amém? Por isso o arrebatamento da igreja é iminente. Ele pode acontecer a qualquer hora. Igreja, abra os olhos. Se atente. Tiago 5, versículo 7 diz: perto está o Senhor, o juiz está às portas. Filipenses 4, 5, Paulo diz: perto está o Senhor. Hebreus 10, 37 diz: dentro de pouco tempo ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo vai viver pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aleluia! Aleluia! Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Diga para quem está do seu lado, você não é daquele que retrocede. Amém? Aleluia! A volta de Jesus foi descrita há muitos anos atrás. E se lá atrás, quando tudo foi escrito,
já era considerado como um tempo iminente. Imagina hoje, queridos. Quando Paulo disse isso, por um pouco tempo, por um curto período de tempo, nós o veremos. Se ele disse isso há praticamente mais de 2000 anos atrás, imagina hoje, essa palavra está mais perto do que nunca. Mais perto do que nós imaginamos. Nós estamos ouvindo durante esse tempo que nós somos a geração que trará o Messias. Amém? Amém? Querido, pode ser que ele apareça a qualquer momento. Nós estaremos vivos e nós seremos arrebatados. Aleluia! Aleluia! Então, quando a Bíblia trata da vinda do Senhor, ela chama a nossa atenção para o modo como nós estamos vivendo. Eu não quero colocar medo em você nessa noite, mas eu preciso chamar a sua atenção como ministra, como alguém que pastoreia a sua alma, a sua vida, que a igreja de Jesus precisa vigiar. No capítulo 4, aos Tessalonicenses, Paulo ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Quando ele entra no capítulo 5, ele diz, Tessalonicenses, existem coisas que eu não preciso falar mais com vocês, porque vocês já sabem que a vinda do Filho do Homem se dará como um ladrão durante a noite. Ele vai vir sem avisar. As pessoas estarão vivendo uma vida normal, uma vida natural, se casando, se dando a casamento, trabalhando, vivendo normal, irmãos. Assim como nós estamos vivendo. E ele diz, eu não preciso falar essas coisas para vocês, mas eu preciso falar com vocês sobre vigilância. E a mesma palavra que Paulo deu para os Tessalonicenses é a palavra que o Senhor Jesus quer falar com a igreja nessa noite. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito, muito estranhos, dias muito difíceis, sim ou não? Você concorda comigo? Você acorda, daqui a pouco você já está dormindo, o dia voa. Nós celebramos Natal tem pouco tempo, a gente já vai celebrar de novo. Os dias estão voando. E a palavra diz que os dias seriam abreviados por amor dos escolhidos. Mais um sinal de que o Senhor está às portas. Mas às vezes, irmãos, nós observamos que a igreja está sonolenta, tem muito crente disperso. Principalmente nós, que pastoreamos vocês, nós conseguimos identificar aqueles que estão dormindo, aqueles que estão dispersos, aqueles que estão sonolentos. Queridos, quantas vezes o pastor de vocês, eu, outros ministros, passam por essa tribuna, por esse lugar, falam sobre as mesmas coisas, sobre a renovação da mente, sobre uma vida santa, sobre o processo de regeneração, de santificação. A maioria ouve durante o domingo, chora, mas aí vai para casa, quando é na segunda-feira, parece que se esqueceram daquilo que foi dito. Parece que estão dormindo e voltam para a sua vida de pecado. O Senhor Jesus, ele disse para a igreja de Laodiceia, vocês não são nem quentes e nem frios. Vocês são mornos. Sabe por que Jesus usou essa linguagem, essa ilustração? Não sei se você sabe, mas na cidade de Laodiceia, quando ela existiu, ela não tinha uma água, fontes de água. A água ela vinha até a cidade por um aqueduto. E de onde ela saía até o momento em que ela chegava na cidade, ela esquentava muito, ela era uma água morna. E quando as pessoas daquela cidade, da cidade de Laodiceia, bebiam daquela água, elas vomitavam, porque era uma água morna. Foi por isso que Jesus disse, ó igreja de Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês não são nem quentes e nem frios.
E sabia que dentro da igreja hoje, irmãos, infelizmente, nós temos pessoas assim, pessoas que não são quentes, mas também não são frias, são mornas. Pessoas que estão brincando de servir o Senhor. Estão no domingo, são crentes, mas na segunda, na terça, na quarta, estão fazendo carinho em pecados de estimação. E nós precisamos decidir, você precisa decidir de que lado você está. Ou você é quente, ou você é frio, mas não seja morno. Não tem essa de crente Raimundo para quem nasceu de novo. Sabe o que é o crente Raimundo? Aquele que fica com o pé na igreja, o pé no mundo. Irmão, ou você é, ou você não é. Porque se você não for quente, você vai perecer da mesma forma que aqueles que são frios. E, infelizmente, eu não creio nessa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe por quê? Salvação, ela é instantânea. Eu aceito Jesus, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, estou salvo. Agora, o processo de santificação, a própria palavra diz, é um processo. É um caminhar, são passos. Então, decida de uma vez por todas de que lado você está. Não dá para ficar com o pé dentro da igreja. Ser crente só aos domingos. Nós precisamos decidir viver a palavra, viver a vida de Deus, viver a vida de fé, sermos vistos como luz e como sal nesse mundo. Amém? Viver uma vida de avanço no processo da santificação. Olha o que Romanos capítulo 8, a partir do verso 5 diz. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não há sujeito à lei de Deus, não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Tem alguém no espírito aqui? E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, diga comigo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Sabe o que acontece, irmãos? Existem crentes que ficam imaginando formas de pecar. Olha que coisa absurda. Imaginando formas de pecar. Praticamente marcam um horário com o pecado. Olha o que diz Romanos 13. Na linguagem NVT diz assim: tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Ei, aleluia! A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas e nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem, presta atenção, não fiquem imaginando formas de satisfazer os desejos pecaminosos. Ele disse isso para os romanos. Vocês estão imaginando formas de ficar pecando. Irmãos, coloquem amor nas minhas palavras nessa noite. Considerem a palavra que é ensinada nesse lugar. Nós não vamos responder por você no dia do arrebatamento, porque você está avisado.
Você está sendo ensinado. Se santifique. Aceite o processo. Pare de marcar a hora para pecar. Tem pessoas que não vê a hora de tomar banho para se masturbar. Tem pessoas que não vê a hora de ficar sozinhos com a internet. E eu não estou falando só para jovens, eu estou falando para pessoas casadas. Homens e mulheres que um dia aceitaram a Jesus, mas que estão permitindo que a prática imoral domine a sua carne. Aquele que é governado pela carne. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos. O pecado da imoralidade, ele não mata apenas o seu espírito. Ele não destrói apenas a sua vida espiritual. Ele destrói a sua vida emocional. Ele destrói o seu corpo físico. Quantas pessoas que são escravas do pecado da imoralidade, hoje estão perdendo até a forma de raciocinar. Não estão conseguindo mais. Estão adoecendo fisicamente, estão perdendo a saúde por causa dessas práticas. E o apóstolo, ele nos instrui a isso. Fujam da imoralidade, fujam do pecado carnal, se dediquem a buscar a Deus, se dediquem ao processo de santificação. Irmãos, isso é muito sério. Eu falo isso debaixo de muito temor. Eu fico com vontade de chorar. E eu sei que essa palavra serve para muitos que estão aqui nessa noite. Quantas vezes você vem aos cultos no domingo? Mas aí quando chega domingo que vem, você entra na igreja envergonhado. Porque você escorregou de novo, e de novo, e de novo. Sabe por quê? Por causa da prática do pecado. Na vida de um cristão, o pecado ele tem que ser um acidente. Você não pode sair por aí vivendo com a prática do pecado. O cristão não pode ficar imaginando formas de satisfazer aos desejos pecaminosos da carne. O pecado na vida do crente, ele precisa ser um acidente. E se por acaso pecarmos, nós já sabemos o que fazemos, sim ou não? Igreja da Graça, sim ou não? Amém? Porque não diz respeito àquilo que você faz, diz respeito àquilo que Jesus já fez por você. Quando acidentalmente você cometer o pecado, erga suas mãos aos céus e diga assim: Pai, muito obrigado, porque na cruz do Calvário o Senhor já cravou esse pecado. Eu me arrependo, eu estou com vergonha daquilo que eu acabei de fazer, mas mais uma vez eu recebo o seu perdão. É isso, queridos, que temos que fazer. Agora eu estou falando sobre coisas acidentais. Agora, quando você marca para pecar, quando você marca um horário com pecado, aí fica difícil, porque você ainda está vivendo debaixo da prática, você está pecando de forma consciente, e isso é muito perigoso, porque compromete a sua salvação. Compromete a sua salvação. Talvez você está na igreja há 10, 15, 20 anos, mas ainda não conseguiu ser liberto desse pecado, que de forma tão tenaz está te escravizando. Você está brincando como Sansão brincou permitiu que Dalila brincasse com seus cabelos. Ele foi deixando Dalila mexer nas suas tranças. Ah, Dalila, é isso, para me deixar fraco, é aquilo. Pode pegar nos meus cabelos, Dalila, é isso, é aquilo. Um dia, ele contou a verdade e seus olhos foram furados. Então, não brinque com o pecado. Não permita que ele se aproxime assim de você. Diga não. Decida viver no estilo de vida santa. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É porque elas são carnais. Elas não são pessoas espirituais. E quando você é um crente carnal, você é dominado pela sua carne.
Você não é dominado pelo Espírito. E isso é vergonhoso. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, sim ou não? No passado, os profetas, os homens que eram usados pelo Senhor, eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Agora a igreja de Jesus tem o Espírito Santo dentro dela. E você já imaginou isso? Você tem o Espírito Santo morando dentro de você e permite que a sua carne te domine e não esse Espírito? Sabe o que está faltando? Santificação, processo de santificação. E a maioria quer ser salvo, mas não quer passar pelo processo. Vai acontecendo isso aqui, olha. Você nasceu de novo, uma vida transformada, aceitou Jesus, foi completamente perdoado, mas o pecado, ele vai te sujando. Você peca hoje, você peca amanhã, aí você marca com o pecado depois da manhã. Ah, mas é só uma espiadinha, não tem problema. Mas não tem problema, é só um adultério. Não tem problema, é só um vício. É só um cheiro. É só uma droga. É só uma mentira. E você vai se sujando. E aquele crente, nascido de novo, que foi lavado pela palavra, que estava limpo, ele permite que a prática do pecado, eu estou falando da prática, irmãos, o domine novamente. E aí ele fica pesado, ele vem para a igreja, ele fica envergonhado, ele fica debaixo de um sentimento de culpa. Um sentimento que Jesus já levou na cruz. Mas não, a culpa não está em Jesus, ele já fez o que tinha que ser feito. A culpa está em nós, que não estamos fazendo o que nós precisamos fazer, que é viver o processo de santificação. Amém? Sabe qual é a causa disso, queridos? Se chama cobiça. Diga comigo, cobiça. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e nem mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O texto diz que cada um é tentado pela sua cobiça. Agora perceba o processo comigo. Cada um é tentado pela própria cobiça, quando essa o atrai e quando essa o seduz. Não quer ser atraído? Não quer ser seduzido? Então não cobice. O segredo está aí. Quando você comete um pecado, ele não entrou na sua vida. Você permitiu, porque você cobiçou isso. Você desejou isso. E isso te seduziu. Agora, olha a continuidade desse texto. O texto finaliza dizendo que a cobiça, depois de haver dado à luz o pecado, uma vez consumado, esse pecado gera morte. E aqui está falando de morte espiritual e de morte física. Porque quando espiritualmente você para de ouvir a Deus, você está sujeito a morrer espiritualmente e, consequentemente, fisicamente. Por isso, muitos estão doentes, emocionalmente, fisicamente. Por isso, a orientação de Paulo é: mortifique a sua carne. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: mortifique a sua carne. Está um silêncio, irmãos. Estão falando baixinho. Será por quê? Agora, sabe como nós mortificamos a nossa carne? Diga assim comigo: práticas. Diga mais alto: práticas espirituais.
Quais são as práticas espirituais? Oração em outras línguas, leitura da palavra, jejum, adoração, oração em português. São práticas espirituais. O problema é que a maioria quer ser salvo, mas a maioria não quer exercer as práticas espirituais. Quantos estão ouvindo ou abriram a Bíblia aqui hoje, ó? Mas passam a semana inteira sem o contato com a palavra. Passam a semana inteira sem o contato com Deus, não oram, não jejuam, não mortificam a carne. É por isso que o pecado entra de sola. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, as práticas espirituais, elas te tiram desse ambiente de cobiça. Quando você é um crente antenado, quando você é um crente cheio do Espírito Santo, quando você vive a vida de Deus, quando você sabe quem você é em Cristo, o pecado não te domina. Ele pode até bater na sua porta, mas você vai dizer: eu não preciso mais de você. Eu não preciso me submeter a isso. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não preciso mais de práticas sexuais ilícitas. Eu não preciso ver nada para me satisfazer. Não preciso fazer nada para me satisfazer. Eu não preciso fumar nada para me satisfazer. Eu não preciso cheirar nada para me satisfazer. O que me satisfaz é a presença do meu Senhor. Isso é viver uma vida no Espírito. Isso é viver, é se submeter ao processo de santificação. Igreja, Jesus está voltando e Ele está buscando uma noiva lavada e remida no seu sangue. Então para de marcar hora com o pecado. Fala para o seu vizinho: para de marcar hora de pecar, irmão. Fala mais forte para ele agora: se santifique. Lave as suas vestes dia a dia. Aleluia! Nós temos que ter uma atitude radical com o pecado, irmãos. É não e pronto. Não tem esse negócio: ai, mas foi tão forte, pastor, eu não aguentei. Fala sério. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem cheio do Espírito Santo, você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você é um crente da fé, você é um crente da palavra. Rebata as tentações com a palavra. Diga: aqui não, diabo. Aqui não. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então aprenda a resistir, irmãos. Não abra a porta para ele. Tem crente que ele não está nem abrindo a porta. Ele mal chegou, você já está abrindo. Senta aí, diabo. Vamos pecar. Não é assim. Amém? Atitude radical contra o pecado. Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus, ele disse assim: se o seu olho direito te faz pecar, arranque ele fora. Se a sua mão direita te faz pecar, corte-a fora. Não está dizendo literalmente você arrancar um membro do seu corpo. O Senhor Jesus está falando sobre ser radical com aquilo que te faz pecar. Amém? E pecar é bom, irmãos, é prazeroso. Não diga para mim que não é. É bom. Satisfaz a sua carne. Mas o pecado, ele traz alguma coisa boa? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O pecado roubou a comunhão de Adão e Eva no jardim. O pecado roubou a autoridade de Adão e Eva no jardim. Olha o que o pecado fez com você, olha o que o pecado está fazendo com você. Ele está tirando a sua comunhão com Deus. O pecado está roubando a sua saúde emocional. O pecado está roubando a sua saúde espiritual. O pecado está roubando a sua saúde física. O pecado quer te matar. O pecado quer roubar a sua família. O pecado quer destruir o seu casamento. É isso que o pecado faz. Não existe nada de bom no pecado, irmãos. E por que ainda assim a gente fica abrindo a porta? Considera
que o pecado não tem nada de bom. Agora, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que restaurou, através da sua morte e ressurreição, a nossa autoridade perdida no jardim. Aleluia, aleluia. Não dá para ficar brincando, porque uma hora ele pode nos destruir. Diga assim, eu não vou. Diga mais forte, eu não vou manter relação nenhuma com aquilo que me compromete, com aquilo que rouba a minha relação com Deus. Pelo contrário, eu vou andar em pleno dia, eu vou andar de forma digna. Diga mais alto, eu fui santificado. Eu vou andar na santidade que Ele me revestiu. Eu fui reconciliado. Eu vou andar em comunhão com Deus. Eu fui feito uma nova criatura. E eu sou filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Efésios 5, versículo 6 diz assim: que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês, irmãos. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Jesus se fez pecado por nós. Diga assim, Jesus se fez, bate assim no seu peito, pecado por mim. Jesus manifestou o amor ao se esvaziar da sua glória. A graça nos libertou. Nós precisamos simplesmente nos expor à palavra e nós experimentaremos essa verdadeira liberdade. As práticas espirituais funcionam assim, olha. Talvez a sua vida está assim hoje, por causa das práticas pecaminosas. Mas quando você se submete à palavra, a palavra ela te limpa. A palavra te lava. A palavra te restaura. Ei, talvez as suas emoções estão comprometidas por causa do pecado. Talvez você chora quando está pecando, você não aguenta mais. Talvez você tenha sido escravo do pecado. Mas saiba de uma coisa, o Senhor Jesus, Ele te chamou para a liberdade. Ele não te chamou para ser escravo, Ele te chamou para te fazer livre de todos os grilhões, de todas as algemas, para te fazer andar em santidade. Mas você precisa se expor à palavra. Somente a palavra é poderosa o suficiente para te purificar. Então precisamos estar atentos e vigilantes, queridos. Amém? As profecias anunciaram que Jesus viria e Ele veio. E as profecias estão dizendo que Ele vai voltar e Ele vai voltar. Jesus está às portas para buscar uma igreja assim, olha, que está se santificando. Processo de santificação. Nós falamos sobre o arrebatamento. Agora eu quero falar um pouco sobre o tribunal de Cristo. A Bíblia fala de um evento que nós vamos experimentar chamado Tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão avaliadas. 1 Pedro 4,17 diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Olha isso, irmãos. O juízo vai começar pela casa de Deus. O texto diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Nós aprendemos aqui duas coisas. Primeira, seremos julgados. O juízo vai começar pela casa de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, o juízo que experimentaremos como casa de Deus não será um juízo para determinar o nosso destino. Nós não seremos julgados para determinar se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Porque para o céu nós vamos. É garantido. Sabe o que esse tribunal de Cristo quer dizer?
que as nossas obras serão julgadas. Aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Esse juízo é para determinar se, não é para determinar se você será salvo ou não. O tribunal de Cristo é um juízo daqueles que estão indo para um novo céu e uma nova terra. 2 Coríntios 5,10, Paulo diz que todos, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Só os salvos vão comparecer diante desse tribunal. Quem aqui vai comparecer diante desse tribunal? Diz aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O tribunal de Cristo não servirá para avaliar se somos ou não somos filhos de Deus, mas se somos servos de Deus. O que vai ser avaliado nesse tribunal serão as nossas obras. O tribunal de Cristo é um juízo para a entrega e honra pública pelo serviço prestado ao Senhor. Nós vamos receber um prêmio, nós vamos receber um galardão. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz que o atleta, ele recebia uma premiação quando ele chegava no final. E você sabia, irmãos, que Deus também trabalha com recompensa? Sim ou não? A Bíblia diz que o Senhor vai recompensar os seus filhos. E eu creio que essa recompensa ela virá em forma de coroas. Só que essas coroas não vão ficar na nossa cabeça para a gente andar no céu. Olha como a minha coroa é maior que a sua. Eu fiz mais do que você. É o tamanho, não estou nem conseguindo carregar, de tão pesado. Sabe para que nós vamos receber galardão e coroas? O texto diz para depositarmos aos pés de Jesus. Então quer dizer que quanto mais você se dedicar no serviço do Senhor, mais você vai ser galardoado. E o Senhor, Ele vai honrar os seus filhos. Ele vai galardoar os seus filhos. Apocalipse 22:12 diz: eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. As nossas obras serão recompensadas. O nosso serviço vai ser recompensado. Aquilo que estamos fazendo para o Senhor vai ser reconhecido, vai ser galardoado pelo próprio Senhor Jesus. Amém, queridos? Por isso o conselho de Paulo é: sede firmes, inabaláveis, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? O nosso serviço, ele será recompensado. É por isso que nós não podemos trabalhar para o Senhor com base nas circunstâncias. Ah, mas hoje eu não estou nem um pouco animada de ir no culto. Eu vou ficar em casa, vou assistir pela live. Às vezes você desenvolve algo na igreja, um ministério, e de repente acontece alguma coisa, alguma circunstância diversas na sua vida, e você decide deixar tudo de lado. Eu não vou mais trabalhar para o Senhor, eu não vou mais trabalhar nessa igreja, porque eu estou passando muitas lutas, eu estou passando muitas provas. Deixa eu te dizer uma coisa: as circunstâncias não podem definir aquilo que você faz no reino de Deus. Não é todo dia, irmãos, que a gente levanta bem. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você que trabalha de carteira assinada, se você levantar com uma dor de cabeça, com febre, você vai deixar de trabalhar? A maioria não. Você vai passando mal, você toma um remédio e vai. Agora, por que para vir para a igreja, muitas vezes, muitos ficam em casa porque a cabeça está doendo? Às vezes, para desenvolver um trabalho na igreja, estão passando mal, não dá, não pode. Eu estou cansado, é isso, é aquilo. Não existem circunstâncias que podem definir aquilo que nós fazemos no reino de Deus. Às vezes as pessoas comprometem o serviço delas porque associam o humor delas às circunstâncias. E não podemos fazer dessa forma, meus irmãos. Não foi para isso que fomos chamados. Se está tudo bem, há uma disposição, mas se não está tudo bem,
Você não quer saber de fazer mais nada para o reino. Nós somos chamados para servir, independente das coisas que temos passado, se temos motivação ou não. Não é todo dia que nós vamos acordar com disposição, mas nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto, eu estou disposta. Usa a minha vida para a sua glória e para o seu louvor e para a sua honra. Corre a carreira, meu irmão. Corre a carreira. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E por fim, eu quero falar sobre as bodas do Cordeiro. Eu separei um vídeo para passar. Eu não sei se vai dar. Vai dar, Léo? Vai dar para passar o vídeo? Deixa no jeito aí. Irmãos, escatologia é um assunto extenso demais. É muita coisa. Eu só estou pincelando aqui com você. Mas se você deseja saber mais sobre escatologia, eu convido você que pode a fazer o Rema ano que vem. As inscrições já estão abertas. Lá você vai aprender muita coisa a respeito da palavra. Muitas lições poderosas e galardoada no tribunal de Cristo. E essa igreja também, como sua noiva, vai consumar o casamento, celebrando as bodas do Cordeiro. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Alegremos-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A nossa relação com Cristo, ela é retratada nessa linguagem, onde nós somos essa noiva que está sendo preparada para sermos apresentados a um só esposo, que é Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, último texto, diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Efésios 5, a partir do 22, esse é o último. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O texto diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, maridos, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 32 encerra dizendo: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que a relação matrimonial, ela deve refletir o que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aqui ele fala das responsabilidades do marido e etc. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, se santificou. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam que Cristo cumpriu a parte que lhe cabia, sim ou não? Sim ou não? Mas qual é a responsabilidade da noiva? E eu quero que vocês assistam esse vídeo. Pode soltar, Léo, por favor. Se puder, apague as luzes. Ele é bem rapidinho. Tem que voltar aí, ó. Está em inglês, mas está legendado.
Está em castelhano. Mas dá para entender. Pode soltar, pode soltar. How to fold the napkins. Yes. Oh, wow. I actually, believe it or not, I know how to fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Oh, Eles são casados e ele a levou para Yes, actually, jantar em this is our restaurante. favorite restaurant. welcome. no, babe, I'm pretty sure we've never been here before. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, Eles estão escolhendo o cardápio. really sorry. So what would you like to order this evening? Yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, I like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Ele está pedindo That muita It's a comida. great choice. Thank you. I will get those right out to you. E ele assusta. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, Eu não estou pedindo só para uma so pessoa. you tell me that we're... Aí ele diz, mas nós estamos isso. esperando alguém? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh Yeah, oh my gosh, babe. course. Okay, this has got to be... there he is now. Wait, what? Oh, bonjour. Sorry, I'm late. I ordered for you. Olha a Thank cara do you. marido. Wow. I'm sorry. Do you two know each other? Do you guys... He is my boyfriend. Era um amigo From do high school. colégio. Your boyfriend from high school. Babe, can I ask you what... Como você traz um amigo do colégio para almoçar, para jantar com a gente? No. I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, Aparece outro cara, olha só. Stop, you're embarrassing me. Outro I just amigo do wanted us to have colégio. one nice night at our favorite restaurant. okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, O que está what is acontecendo? going on? Hey, babe. Sorry, I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Aparece mais um. All right, you take your hand off her, and you... Como você ousa beijar a What is going esposa? on? Just sit down. It's all right. It's all right. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Eu sou casado com Angela, você. Is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Você trouxe os seus namorados para um I've jantar. known these guys longer than I've known you. Ela diz, você é o meu escolhido. Jealous. Angela, in case you Eu amo forgot, você. we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more Eu than amo any of você. my other boyfriends. That's why you'll always Você para mim é melhor do que todos os outros. Your favorite is there anyone else I need to know about? Ele diz, mas isso não é Is there a certo. problem over here? Okay, really? Você está me traindo Dennis, we're All right, seriously. com outros homens. Good. Food will be right out. Okay, Angela. All right, these guys need to go, and we need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. E ela fica brava, porque ela queria Excuse me. flertar com os outros namorados, mas ao mesmo tempo Yeah, está casada. I've still never been to this restaurant. Thank you, Dennis. The salmon is delightful. So, did you propose to her here too? E ele fica simplesmente sem entender nada. Pode acender as luzes, por favor? Queridos, por que eu passei esse vídeo? Porque nós lemos no final desse versículo, desse texto, nós lemos que a esposa, ela precisa respeitar o marido. E nós sabemos que esse texto, aparentemente de falar do marido e da esposa, ele se refere a Cristo e à igreja. Jesus cumpriu a parte dele. Mas onde está a responsabilidade da esposa? Naturalmente falando, nenhum marido ia aceitar isso aqui, sim ou não?
Quem aqui é casado e aceitaria jantar com a sua esposa e, de repente, os namorados do passado aparecessem lá e ela saísse beijando esses namorados? O marido não ia aceitar isso. A nossa relação com Cristo ela é retratada na linguagem de um noivo e de uma noiva. Então, por que é que muitos de nós que estamos com Cristo, dizendo que Ele é o nosso favorito, que Ele é o mais lindo entre milhares, mas continuamos flertando com o mundo? Nós não conseguimos romper com os comportamentos do velho homem e da velha natureza. Por quê? Nós precisamos ser fiéis ao nosso noivo. Precisamos ser fiéis ao nosso esposo. Efésios 5:33 diz: a esposa precisa respeitar o seu marido. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós já estamos encerrando esse culto. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos um instante. Eu sei que já liberaram as crianças, mas eu peço aos pais que possam conter os seus filhos um instante. Nós falamos muitas coisas nessa noite, queridos. Falamos sobre o arrebatamento da igreja. Falamos sobre vigilância. Falamos sobre santificação. Falamos sobre o tribunal de Cristo. Falamos sobre as bodas do Cordeiro. Falamos que a volta de Jesus é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento e que, como igreja, nós precisamos estar preparados. Porque pode ocorrer de você deitar essa noite e não acordar amanhã. Tanto pode ser porque Jesus vai voltar, ou pode ser também que você pode morrer dormindo. Quantas pessoas morrem dormindo, fecha os olhos, à noite dá um ataque fulminante e já era. Eu gostaria que você avaliasse nessa noite a sua vida com Jesus, o seu relacionamento com o Senhor. Talvez eu falo com alguém nessa noite que está desviado dos caminhos do Senhor. Talvez eu falo com alguém nessa noite que nunca aceitou Jesus, que nunca nasceu de novo. Talvez eu falo nessa noite com cristãos, com crentes, com irmãos que infelizmente, estão presos ao pecado, a uma prática pecaminosa e não estão conseguindo se libertar. Essa palavra para você. Jesus, ele está voltando. E a palavra é santificação. A palavra é práticas espirituais. Você já foi regenerado. Você que nasceu de novo, você que aceitou Jesus. Está tudo pronto, irmãos. Está tudo pronto. Jesus não vai fazer mais nada. Agora depende de você, da sua santificação. Se santifique dia após dia. Dia após dia. Não permita que o pecado tenha domínio sobre você. Não permita. E se por acaso você cometer um pecado, erga as suas mãos aos céus e diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor já levou esse pecado. E eu recebo mais uma vez o seu perdão. Feche os seus olhos.